Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Se tu precisa de um milagre, somente creia. Se tu deseja que o Senhor fala contigo, somente crê. Então Ele por certo falará com cada um de nós, amém? Ele é o grande Jeová Jiré, o Jeová Rafá. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, Deus Santo, Deus Poderoso, digno de toda honra e toda glória, nós viemos em Sua presença, agradecidos pelo Senhor ter nos concedido esse tão grande privilégio de poder entrar à sala do trono, ir a esse santíssimo lugar. Nós não somos merecedores, mas a Tua bondade, a Tua graça nos alcançou. E neste momento, meu Deus, quando subimos a este púlpito, a esta plataforma, com temor e tremor, nosso coração treme, meu Deus, ao saber que é um lugar sagrado, e não estamos aqui para brincadeira. Quando estaremos abrindo a Tua palavra, Pai, eu peço que o Senhor seja misericordioso e fale a cada coração. Tome o Teu indigno servo para entregar o Teu recado. Pai, aproveito este momento também para orar em favor daquela família enlutada, a família do saudoso pastor Souza, que acabou de partir desta vida para aquela vida melhor. Mas sabemos que perder um ente querido não é nada fácil. E só o Senhor é quem pode confortar aqueles corações. Ó Deus, porque carregarão em seus corações a dor da separação. Mas Tu sabes o que faz, Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor amenize a dor e ajude eles, que terão que conviver com esta lacuna. Meu Pai, nós apresentamos a Ti, e assim abençoa-nos agora, quando estaremos falando da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando, irmãos, os nossos visitantes que já foram apresentados. Vamos, aproveitando que estamos em pé, ler a Bíblia. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Eu acordei hoje pela manhã
estava pedindo a Deus o que falar aos irmãos, e veio esta escritura, e então eu comecei a anotar algumas coisas, e creio que Deus quer que nós fale sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. A Bíblia diz: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles. Como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem esta noite é para aviso nosso. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nunca chamou e não chama nenhuma pessoa a julgamento sem antes advertir. Quem leu essa última mensagem que nós acabamos de receber, você vê que no início o profeta começa falando sobre as placas de sinalização. Quando você vai aproximando de uma cidade, ali há placas, e aquelas placas são sinais que indicam que você está próximo da cidade. Então, nós estamos diante de muitos sinais que indicam que a vinda do Senhor também está às portas. Deus, em sua longanimidade, em sua bondade, em seu amor, porque sabemos que Deus é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de amor. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas também diz que é um fogo consumidor. Veja que Deus é um pai. E qual pai, diz a Bíblia, que não corrige seus filhos? Mas por que um pai corrige seus filhos? Porque o pai ama seus filhos. Imagine você, pai, ver seu filho brincando no meio da rua, uma rua muito movimentada, carro passando a toda hora, buzinando, desviando.
e você chama seu filho, e ele insiste, ele continua brincando no meio da rua, vai chegar uma hora e você simplesmente, visando o bem dele, vai pegar uma varinha, se ele não vier por bem, você vai trazer ele abaixo de vara. Eu pergunto, é porque você odeia seu filho ou porque você ama seu filho? É porque você ama, com certeza. Então nós observamos que o que aconteceu com Israel, natural, tem acontecido com a igreja espiritual. Ou esses avisos, essas advertências, esses exemplos, é justamente para que nós não cometa o mesmo erro que Israel cometeu. Deus deixou isso registrado, como diz o apóstolo Paulo, para aviso nosso. Para aviso nosso. Por quê? Porque ele não quer que nós cometa os mesmos erros que Israel cometeu. Israel, ele cobiçou as nações pagãs. Eles desejavam ser como as outras nações. E veja que mais tarde a idolatria entra em Israel por meio de Jezabel, um casamento ilícito. A união de Jezabel com Acabe levou Israel a esquecer do verdadeiro Deus e simplesmente começaram a servir Baal. Até que Elias surge em cena e ele vem com uma mensagem de repreensão, chamando a nação de Israel de volta para Deus. E eles estavam confusos. E Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isso quer dizer, os filhos de Deus têm que ter uma definição. Nós temos que ter uma fé definida. Nós, como cristãos, temos que dizer, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida, de que lado nós estamos. Então, veja que Deus não poupou, e lembre, irmãos, que Israel era tido como a menina dos olhos de Deus. Deus tinha um amor tremendo, mas quando essas pessoas se prostituíram, e a Bíblia diz que em um dia caíram 23.000, morreram por causa da prostituição, por causa da idolatria. Deus não poupou, porque a Bíblia diz: não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Deus não quer que nenhum dos seus filhos viva uma vida de namorisco com o mundo. Deus quer uma noiva inteiramente dele. Então veja, e nós estamos vivendo em um tempo de definição. E essas coisas, como é o nosso tema, é para aviso nosso. Essas coisas que aconteceram com Israel é para aviso nosso. Veja então, a Bíblia diz em 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, eu vou ler,
Quero ir com calma, quero cerrar breve nessa noite, mas quero que os irmãos, por favor, nos dê o máximo de vossa atenção. Porque eu sei de onde tem vindo essa mensagem. E isso simplesmente é Deus vacinando a sua igreja. Porque Deus não quer uma igreja doentia, Deus quer uma igreja saudável. E a palavra é cura para a nossa alma. A palavra, ela limpa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Então grave isso. A Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se Deus não poupou os anjos, irmãos, quando pecaram, será que Ele vai me poupar se eu andar o contrário de sua palavra? Será que Deus vai me poupar quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e não aceita recompensa? Só tem uma maneira de nós ser aprovados por Deus, se nós andarmos de acordo com a sua palavra. Só tem uma maneira de nós ser aceitos por Deus, se nós pautar a nossa fé pelas Escrituras. Nós não somos salvos por merecimento, nós não somos salvos por bondade, nós somos salvos pela graça, mas a verdadeira graça nos leva a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Então observe, e se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça. Veja bem, Deus destruiu o mundo antediluviano, mas preservou Noé, porque Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, ou Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé procurava viver uma vida justa. Noé procurou viver uma vida que agradava a Deus, por isso Deus poupou. Então veja, com mais 7 pessoas foram poupadas. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Iludem as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E o profeta vem e diz: 3 coisas derrubam um homem. A primeira coisa é a fama. Ou melhor, a primeira coisa é o dinheiro. A segunda coisa é a fama. E a terceira é a mulher. E ele dá
ele dá o exemplo de 3 homens que caíram. E ele diz: Balaão caiu por causa do dinheiro, Saul caiu por causa da fama, e Sansão caiu por causa de mulher. Então observe que Deus havia dito para Balaão: não vá com essa gente. Mas quando uma segunda proposta lhes foi oferecida por causa do dinheiro, Balaão preferiu desobedecer a voz de Deus por causa do dinheiro. E isso levou o quê? Levou a Balaão à ruína. Então veja, a Bíblia segue dizendo: mas que foi repreendido pela sua transgressão, com um mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade e a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. De quem uma pessoa é vencido, do mesmo se torna escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Tudo isso, irmãos, foi deixado para aviso nosso. Todos esses exemplos, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, será que Ele vai me poupar se eu ousar transgredir a sua lei? Será que eu sou melhor que os anjos? Será que eu tenho mais mérito diante de Deus do que os anjos? Então essas coisas foram deixados, registrados, para que ao nós ler, nós tenha temor. E peça para que Deus nos guarde. Peça para que Deus tenha misericórdia. Não me deixa ser um negligente. Não me deixa ser um murmurador. Não me deixe ser um idólatra. Não me deixa ser um fornicário. Não me deixa. Porque se andar por esse mesmo caminho, cairemos na mesma cova. Isso é inegável. Agora observe, Hebreus capítulo 12, versículo 16, 15. Vamos ler do 14. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, quando ele se deu conta do erro que ele tinha cometido, ele tentou reverter a situação, mas já era demasiadamente tarde. Eu sei que muitos vão se dar conta, mas infelizmente será tarde demais. Eu sei que muitos um dia chorarão e dirão: por que eu não aproveitei as oportunidades que Deus me deu? Por que eu não valorizei mais as reuniões quando as portas dessa igreja se abriram? Por que eu não busquei a Deus quando a graça estava disponível? Quando a porta da misericórdia
Mas hoje é o dia. E a Bíblia diz: se hoje ouvir de sua voz, não endureça o seu coração, como no dia da provocação. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Com lágrimas ele buscou. Muitas vezes, irmãos, a gente sente uma tristeza profunda no coração ao olhar, porque o pastor é um atalaia, e ele está em uma posição um pouco mais elevada, e ele consegue ver pelo ofício o que está logo ali na frente. E o que mais preocupa é quando a gente percebe que muitos, infelizmente, não estão vendo. O que mais preocupa é ver que, infelizmente, muitos ainda estão assentados na cadeira do comodismo. O irmão Brana pregou a mensagem ao sinal e ele disse: eu pensava que essa mensagem levaria a igreja a entrar em desespero. E ele saiu decepcionado daquele culto, porque a igreja não captou a mensagem. E então à noite, ele pregou no domingo pela manhã, e à noite ele vem e prega a mensagem: desespero. Nesta mensagem, isso é para aviso nosso. Na mensagem: fazei muitas covas neste vale. No parágrafo 75 diz o profeta. Alguém pode dizer: irmão Brana, eu não faço nada. Se a pessoa pensa que por não fazer nada está em grande vantagem. E ele diz: talvez seja esse o problema. Essa é a questão. É maior pecado não fazer do que fazer, quando se sabe que deve fazer. É mais pecado não fazer do que fazer quando se deve fazer, quando sabe que deve fazer. Vamos dar um exemplo. Você sabe que deve orar e você não ora. Você sabe que deve ler a sua palavra, é um dever do cristão, e você não lê. Você sabe que deve vir aos cultos, e simplesmente você, por negligência, não vem. É mais pecado. Substitui as coisas de Deus por outras coisas, simples coisas. Eu não estou dizendo coisas justificáveis, mas se tem disposição para tantas outras coisas, menos para as coisas de Deus. Qualquer coisinha é motivo para simplesmente já não vir na igreja. Qualquer coisinha já é motivo para dizer: eu não vou mais na igreja. Aí o profeta diz, ele cita a Bíblia: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu dizia ontem ali em Joaçaba: não há um povo mais bem instruído do que nós, o povo da mensagem. Mas não podemos esquecer que a quem mais é dado, mais é exigido. Na verdade, irmãos, não é o suficiente só eu dizer que sou da mensagem. O profeta diz: isso não quer dizer nada. Eu quero saber se você tem o Espírito Santo. E ele diz que quem tem o Espírito Santo mal consegue esperar
que as portas da igreja se abram para vir e ter companheirismo. É uma das características. Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram. Não, ele não tinha entrado na igreja, mas ele já estava alegre por receber um convite. Só ao receber o convite, só ao saber que haveria um culto em algum dia da semana, Davi já se alegrou. Por que Davi se alegrou? Porque ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a tua face. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a tua face. Todo verdadeiro cristão, a alma dele tem sede pela casa do Senhor. Tem sede pela presença de Deus. E eu que estava vendo, você sabe, a Bíblia diz que a unção é que quebra o jugo. E nós estamos vivendo num momento de grande pressão. É pressão de todo lado, mas a unção quebra o jugo. Mas como nós vamos ter unção se nós não buscar por essa unção? Como nós vamos ter fervor se nós não buscar por fervor? Como nós vamos ter um reavivamento se nós não buscar por um reavivamento? Ele diz, deixe-me ler. Vocês sulistas, lembram-se de sua história? Quando aqui, em cima, quando Grant estava sentado de um lado do rio, e ele tinha um moço ali de sentinela, e os rebeldes estavam do outro lado do rio, e esse moço andando por ali, meio atordoado, sonhando com a sua amada, ele deixou seu posto de dever e foi pegar algumas violetas para enviar para a sua amada. Sua intenção não era ruim. Ele foi e naquela hora havia um espião do exército do sul que estava preparado. E eles entraram e olharam em volta e perceberam que o exército do sul era 2 ou 3 vezes maior que o do general Grant. Bem, o que aconteceu? O rapaz voltou ao posto do dever sem saber o que havia acontecido, mas o espião já havia estado ali. E o que houve? Eles cruzaram o rio com uma torrente e os fizeram regressar diretamente ao interior do estado. Aquele rapaz foi morto 1 hora depois, não porque eles não tinham objeção a que ele pegasse as violetas, eles não tinham, não foi o que ele fez, foram as coisas que ele deixou de fazer. Não foi errado o rapaz sair para pegar uma violeta para enviar para a sua namorada, mas ele não podia sair do seu posto de dever. Ele tinha que permanecer ali vigiando, porque o inimigo estava ao redor. Não é tempo, meus queridos irmãos, de nós sair do posto do nosso dever. Não é tempo de nós ir buscar violeta. É tempo de posicionamento. É tempo de tomar o lado por Cristo. Há um inimigo ao nosso redor, esperando uma oportunidade. Não é tempo de brincar. Não estamos num piquenique, estamos num campo de batalha. E o inimigo não está brincando. Ele não quer apenas te ferir, ele quer te matar. E sabe qual é uma das armas que o diabo mais usa para vencer uma pessoa? Chama-se desânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa praticamente derrotada. Veja que uma pessoa que está desanimada, ela quer ficar só na cama. Ela não tem ânimo para se levantar e dar uma volta, nem que seja no pátio da casa. Está ali acomodada, subjugada. E aquele desânimo vai se agigantando. E ela vai se tornando cada vez mais
vulnerável. E essa é uma das armas que o diabo mais usa. Quantas pessoas que a gente visita e conversa com pessoas, e irmão, por que você não foi mais na igreja? E ele então começa a dizer, a dar suas razões, por que você não foi, irmã? E ela começa a dar suas razões, desanimadas. Mas veja que geralmente o diabo desanima para as coisas certas, mas nunca desanima para as coisas erradas. Mas quando você vem à casa de Deus, aí entra a importância de você vir na igreja. Porque quando você vem na igreja, Deus te injeta uma injeção de ânimo. E você começa a se animar para as coisas certas e desanimar para as coisas erradas. E você diz como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não recuo, eu não volto atrás. Eu sei que eu tenho alvo a atingir. Aleluias. Esse rapaz foi morto não porque ele foi pegar uma violeta, mas porque ele saiu do seu posto de dever. Igreja, irmão e irmã, por favor, não saia do seu posto de dever. Não abra mão da sua posição. E a Bíblia diz, Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós estamos vivendo em dias de angústia. Você não pode se mostrar frouxo. Eu não posso me mostrar frouxo. Porque se nós nos mostrar frouxo, a nossa força vai diminuir. Você diz, mas eu não tenho nenhuma condição. Eu também não. Mas eu olho para o meu Deus e eu posso dizer, e você também pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você olha para o problema e diga como disse Davi, em teu nome faremos proeza. Louvado seja Deus. Agora veja, eu vou concluir. Eu tinha mais coisas para ler, mas eu sinto dirigido a encerrar por aqui. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Mas a minha eu concluo dizendo, por favor, igreja, não saia do seu posto de dever. Como o irmão Brana saiu daquela visão, na mensagem escolhendo a noiva, e ele saiu gritando, não saia da fila, não saia da fila, para aquela moça que estava saindo da fila. Eles não tinham, não foi o que ele fez, foram as coisas que ele deixou de fazer. Ele não ficou no seu posto de dever. Será que Deus te... Para que Deus te chamou? Não guardou o posto como deveria e pôs tudo a perder. Se não guardar o posto do dever, você pode, eu posso pôr tudo a perder, por não guardar o posto. E ele vem e diz, e esta responsabilidade, que responsabilidade, igreja? De guardar o posto do dever. Ele diz, e esta responsabilidade está colocada sobre o Tabernáculo Vida. E eu posso dizer, com a autoridade de Deus essa noite, e esta responsabilidade de guardar o posto de dever está colocada sobre o tabernáculo. Glória a Deus. Quantos vão guardar o posto do dever? Quantos querem dizer, eu vou guardar o meu posto do dever? Eu vou guardar o meu posto do dever, para que eu não dê brecha para o inimigo. Se o papai não quer, ele não vai me impedir de eu guardar o meu posto do dever. Se a mamãe não quer, ela não vai me impedir de eu guardar o meu posto do dever. Se meus filhos não querem, eles não vão me impedir de eu guardar o meu posto do dever. Eu guardarei o posto do meu dever. Aleluia! Você foi convocado para esse grande exército, e
aviso nosso. Por que esse rapaz morreu uma hora depois? Porque ele não guardou o posto do seu dever. Esta noite, esta responsabilidade está colocada sobre o Tabernáculo Vida. Nesta noite, e outros tabernáculos, e igreja em Shreveport, Louisiana, Deus está aqui, vindo como uma torrente. Você crê? Sabe por que Deus está aqui? Deus não está apenas em um lugar porque as pessoas vibram. Deus está em um lugar quando a sua palavra está sendo pregada. Eu não me preocupo se as pessoas dizem amém ou não dizem. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então Deus está aqui, porque Deus está em sua palavra. Deus está aqui como uma corrente. Não é o que você está fazendo, mas o que você está deixando de fazer. Vamos fazer alguma coisa? Vamos cavar de todo o nosso coração? Porque o título dessa mensagem é: fazei muitas covas neste vale. E quanto mais cova você faz, mais água você tem. Quanto mais cova você faz, mais água você tem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais de Deus você terá na sua vida. Quanto mais você ora, mais de Deus você terá. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais perto dele você viverá. Vamos cavar de todo o nosso coração, para que quando esse dia do julgamento chegar, possamos dizer: Deus, fiz o melhor que pude. Eu quero perguntar para todos aqui essa noite: se Deus viesse essa noite, você poderia dizer a Ele: Deus, eu fiz o melhor que eu pude. Deixe perguntar novamente: se Deus voltasse, se Jesus voltasse hoje, você poderia olhar dentro dos olhos dele e dizer: Deus, eu fiz o melhor que eu pude. Deus, fiz o melhor que pude, e tu sabes que fiz. Não há como nós enganar a Deus. Deus sabe. E nessa mensagem Ele diz: o Espírito Santo está bem agora. Ele está bem agora esquadrinhando as vidas. E o Espírito Santo está bem agora esquadrinhando nossos corações. E Ele conhece a cada um de nós. E Ele sabe se você está realmente aqui, se você está fazendo o seu melhor para Ele. Ele sabe se eu estou fazendo o meu melhor para Ele. Amém. Tudo o que se espera é que saibamos o que podemos fazer. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Enquanto você faça a sua reflexão, enquanto você olha para dentro do seu coração, e se você não tem feito melhor para Deus, seja sincero e diga: Senhor, eu me envergonho de mim mesmo. Eu sei que eu poderia fazer um pouco mais. Eu sei que eu tenho deixado o meu posto do dever, mas eu estou arrependido diante de Ti. Eu não quero deixar de fazer aquilo que é meu dever. Como um cristão, meu dever é orar. Como um cristão, meu dever é adorar a Deus em espírito e em verdade. Talvez você diga: eu sinto que eu estou um tanto preso. Eu venho na igreja, mas eu não tenho dado liberdade para o Espírito Santo. Eu tenho vivido uma vida um tanto fria e formal. Mas eu não quero continuar assim.
Eu não quero de forma alguma andar pelo mesmo caminho que Israel andou. Embora Deus houvesse tratado Israel da maneira como tratou, chegou um determinado momento que eles esqueceram de tudo que Deus havia feito e começaram a dizer que queriam um rei no lugar do grande rei. Embora Deus houvesse feito o que fez por Israel, chegou uma hora que eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Embora Deus houvesse tirado eles da terra do Egito com mão forte e braço estendido, chegou um momento que Israel começou a chamar aquele maná de pão vil. Embora Deus houvesse curado as enfermidades daquela nação, chegou um momento que Israel simplesmente murmurou, e Deus permitiu que serpentes viessem e mordessem, picassem muitos israelitas e morreram. E isso foi deixado para aviso nosso. Deus também nos tirou do lamaçal do pecado. Deus enviou a você uma mensagem. Será que não podemos ser um pouco mais agradecidos? Será que não podemos valorizar um pouco mais essa graça? Será que não podemos dar mais valor às coisas de Deus? É claro que podemos, igreja. Valorize mais este lugar. Valorize mais as mensagens. Valorize mais as reuniões de oração. Um dia pode ser tarde demais. Quando muitos acordarem, então já será muito tarde. E você que está de pé, como advertência solene esta noite, eu digo: cuide para que não caia. Como não cair, pregador? Se agarre em Deus, se esconda em Deus, se achegue a Deus, busque a Deus. Meu Deus, de ti ainda que seja dor, me una a ti, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Aqueles que desejam estar mais perto, levante a mão. Ainda que seja dor, que me una a ti, eu sempre hei de rogar, mais perto eu quero estar. Oh Senhor, eu quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim. Sim, meus braços dão, nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto
quer. Oh, aleluia! Meu Deus de ti, Ele está aqui, aleluia! Minha alma cantará a ti, Senhor. A unção quebra o jugo, e em Betel alçará padrão e amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero. Oh, glórias, meu Deus de ti. Sim, Senhor, nos céus com serafim irei morar. Então me alegrarei. Meu Deus de ti. Você não quer renovar seus votos matrimoniais com Deus nesta noite? Você realmente deseja estar mais perto de Deus? Você não quer nessa noite, ou melhor, você quer nesta noite dizer de todo o seu coração: Senhor, eu quero estar mais perto de ti, Senhor. Senhor, eu quero estar mais perto de ti, Senhor. Senhor, ora mais se pilaste lagai, rala e fande noche nogo, vai tu me gleidos tano ho, and the last in the wind of the high God is ho, find the might to last the ho, and by the God your down is down your heart and high, and the God your still of the heart of the high the home I, ao mistério was the home I can choose I, meu listo onde sai, é eu te chamando, é eu te dando a oportunidade, é eu simplesmente te convidando. Entra a sala do trono, entra esse lugar santíssimo, entra na minha presença. Não tenhas medo, tudo que eu desejo é te ajudar. Não tenhas medo, Ele simplesmente não está para te ferir, Ele quer te ajudar. Christ to live, glory still yet. Oh, shield, let I still, let I
how the North Star, I sing all glory shine, all the my star. Há alguma coisa que pesa em seu coração? Eu convido você a tirar do seu coração esse peso. Isso que impede de você se extravagar na presença do Senhor. Deixa toda a culpa de lado e peça a Deus que te ajude a chegar mais perto dele. Querido Pai Celestial, a Tua palavra tem sido pregada e podemos sentir a Tua doce presença. Podemos ser tocados pelo Teu Santo Espírito que está aqui essa noite. Sentir que grilhões foram quebrados e a Tua igreja foi ajudada, Pai. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos mantenha nessa atmosfera e debaixo dessa tremenda unção, meu Deus. Quando chega em minhas mãos esses pedidos de oração, eu não tenho nenhum poder, meu Deus, mas Tu és o Todo-Poderoso. Não conheço e não posso, Senhor, ir além disso, apresentar a Ti. Ó Deus, que a Tua poderosa mão toque essas vidas necessitadas, que a enfermidade caia por terra, que a opressão deixe essas pessoas e que elas sejam completamente libertas. E nós se encarregamos de dar a Ti toda a glória e toda a honra, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Quando a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, que essa unção maravilhosa quebre o jugo agora, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que esse ânimo cresça em cada coração. Traga-nos aqui quarta-feira para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Deus continue abençoando, irmãos. Eu peço encarecidamente que você tenha seu momento de oração e peça a Deus para que te inspire um dia da semana para um jejum. Nós precisamos romper algumas coisas que o inimigo tem tentado colocar no nosso caminho, mas a unção quebra o jugo. Deus os abençoe e Deus vos dê uma boa semana.